Primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas. Mas como eu não era comunista, eu não fiz nada. Depois, vieram buscar os judeus. Mas como eu não sou judeu, eu nada fiz. Depois os nazistas vieram buscar os sindicalistas. Mas como eu não era sindicalista, eu fiquei calado. Depois vieram buscar os católicos. Mas como eu sou protestante, eu nada fiz. E agora vieram me buscar e não há ninguém para lutar por mim. Esse poema é do pastor evangélico Martin Niemöller, que foi vítima do nazismo. E eu lembro também uma frase de Martin Luther King, outro pastor evangélico, que dizia o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Hoje, a Polícia Federal deflagrou a operação Contragolpe, onde descobriu que os fascistas bolsonaristas organizaram o assassinato do então candidato eleito Lula, do seu vice Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. E é interessante que a operação era chamada Punhal Verde Amarelo. Isso lembra muito a Noite dos Punhais que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, o nazismo é uma vertente do fascismo. E para quem não sabe, Bolsonaro sempre flertou com essa pauta. E agora isso fica muito evidente. O fato é que um policial federal que fazia a segurança do então candidato eleito Lula passava informações para o grupo de operações especiais do Exército Brasileiro. E o objetivo desses 4 militares presos, que são os líderes dessa operação, era enforcar Alexandre de Moraes e executar Luiz Inácio Lula da Silva e também o seu vice Alckmin. E eu gostaria de entender por que os parlamentares que votaram e apoiaram Bolsonaro estão em silêncio. Esses são os critérios democráticos que nós vamos utilizar. Permitir com que atentados com lança-granadas, com lança-foguetes, com fuzis 762, com organização de eliminação de candidatos democraticamente eleitos e um ministro do STF, isso passa impune? Vão seguir defendendo anistia para um bando de criminosos e canalhas, covardes? E eu poderia pensar, e se tivesse dado certo o plano dos bolsonaristas fascistas? Eu estaria aqui falando aqui, junto aos outros deputados? E os demais deputados da direita estariam onde nesse momento? Aplaudindo o que eles estariam fazendo depois de matar um candidato eleito, o seu vice e um ministro de Estado, na verdade do STF? Estariam em silêncio? Estariam revoltados? Porque o fascismo não admite qualquer tipo de divergência. Por isso que eu sempre digo, ou você é fascista ou é antifascista. Não há meio termo. E ser antifascista não tem nada a ver ser de esquerda. Mas quem não se levanta contra o fascismo e não se posiciona contra o fascismo, fascista é. E quem se silencia em relação ao que nós vimos das investigações da Polícia Federal, não é diferente dessas pessoas que queriam assassinar um candidato eleito democraticamente e o ministro do STF e o seu vice-presidente também. Então é importante que na política, para nós criarmos pontes, para que nós tenhamos divergências saudáveis, para que a gente possa construir, mesmo na diferença, que todos se levantem
contra golpistas, contra assassinos, fascistas, contra todas as pessoas que não seguem o Estado democrático de direito e não seguem as normas constitucionais e legais do nosso país. Nós não podemos aceitar que um ex-secretário de governo esteja envolvido num atentado contra a democracia do nosso país. E é muito importante que a gente saiba que o documento onde estava organizado o assassinato do Lula foi impresso dentro do Palácio do Planalto. Muito obrigado.